Amém. Vou pegar o microfone desse aqui, porque... Tá bom isso? Som. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Localize, por favor, o Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 14. Aquele que pode se colocar em pé, serei grato ao Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço a tua obra, e que não é nem quente nem frio, e quem dera fosse frio ou que fosse quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, e roupa branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com os colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo todo quanto eu amo. Se pois, quem está lendo? Se pois, e toma seu assento, por favor. Deus abençoe, pastor Gesso, essa casa. Irmãos, Deus acendeu no meu coração um texto bíblico para essa noite. O Espírito de Deus colocou uma palavra no meu bojo. Deus deu uma palavra ao meu espírito para essa noite. Então significa que você veio aqui porque de fato e verdade Deus quer falar com você. Amém? E a proposta de Deus é que de fato essa palavra encontre guarita, abrigo, que ela encontre terra fértil para crescer naquilo que Deus tem determinado na eternidade para a sua vida. Porque não adianta eu apenas receber a semente, se essa semente não produz em mim aquilo que deveria produzir. Lembra da parábola do semeador? Algumas sementes caíram e não produziram. Então, não adianta, se a semente é boa, se ao cair na terra não produz. A proposta de Deus é que quando a semente cair em mim, ela produz aquilo que ela veio fazer em mim. Amém? Então olha para mim. O livro do Apocalipse é um livro pouco pregado, ensinado, estudado. Poucas vezes você vai ver mensagem exaurida desse livro. Alguns acreditam que esse livro é um livro de difícil compreensão, por causa do seu conjunto de símbolos e de tipos, tornando esse livro mais difícil, e eu discordo. Por quê, pastor? Porque o nome do livro já revela a sua proposta. Apocalipse são duas palavras do grego, é apo e calúmina. Apo e calúmina são duas palavras, uma é remover o véu, e a outra é tirar o que está do lado de dentro e colocar do lado de fora.
Então, por isso que se dá o nome do livro Revelação, porque a proposta do livro é arrancar o véu e pegar aquilo que você não sabe e colocar do lado de fora. Vou falar de novo. A proposta do livro não é dificultar. A proposta do livro é revelar. A proposta do livro não é tornar mais difícil. A proposta do livro é pegar aquilo que você não sabe, remover o véu, e pegar aquilo que talvez você não sabia e colocar do lado de fora, expor para que você tenha noção. Então esse livro do Apocalipse, ele veio revelar aquilo que estava oculto e escondido. O mais interessante é que a matéria que estuda Apocalipse é chamado escatologia. Escatologia também é a junção de duas palavras no grego, escato e logia. Logia é estudo, filosofia, biologia, sociologia, é estudo. Só que a palavra escato, ele vem de duas raízes do original grego. A primeira é fim ou final. Então, escatologia é estudo das coisas finais, ou estudo da coisa do fim. Só que a palavra escato ainda vem de outra variante no seu radical original, que é chamado excremento. Diga comigo, excremento. Pastor, e o que é excremento? Excremento é fezes. Então, escatologia também é o estudo da fezes. Pastor, escatologia, que estuda Apocalipse, é o estudo da fezes? Deu um nó na minha cabeça. Não deu. Deixa eu só te explicar. Para você entender Apocalipse, você precisa entender Gênesis. Gênesis é o começo. Apocalipse é o término. Gênesis é o início. Apocalipse é o final. Gênesis é o começo. Apocalipse é o final. Gênesis é onde tudo começou. Apocalipse é onde tudo vai terminar. Para você entender Apocalipse, você precisa entender Gênesis. Por isso que Deus colocou duas árvores no meio do jardim, e Deus disse a Adão: de todas pode comer, menos uma. Não coma a do bem e do mal. Se Deus mandou Adão comer todas as árvores do meio do jardim, no jardim, não é uma opção, é uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem de Deus. Todas as árvores você tem que comer, menos uma. Qual é para não comer? A do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. Porém, há uma ressalva. No meio do jardim, no meio de todas as árvores, Deus botou duas. Uma chamada da vida e a outra bem do mal. Se Deus disse para Adão para comer de todas, menos a do conhecimento do bem e do mal, era para Adão também comer a da vida. Então Adão não peca porque apenas comeu o do bem e do mal. Adão pecou também porque não comeu a da vida. Porque pecado para Deus não é apenas eu fazer aquilo que não é para fazer. Pecado para Deus também é eu não fazer aquilo que eu já sei que é para fazer. Vou falar de novo para que você entenda. Pecado para Deus não é apenas fazer aquilo que eu sei que não é para fazer. Pecado para Deus é também eu não fazer aquilo que o Espírito já diz para mim que eu devo fazer. Por isso que a igreja é conhecida como a igreja da abstinência. A igreja que não bebe, a igreja que não fuma, a igreja que não rouba, a igreja que não se prostitui. Glória, mas essa mesma igreja é a igreja que não perdoa, é a igreja que não ama, é a igreja que não abraça. E no campo de pecado, tudo para Deus é pecado. Porque pecado é você fazer aquilo que não é para fazer. Pecado também é você fazer aquilo, não ter feito aquilo que Deus mandou você fazer. Então Adão não pecou apenas porque comeu de uma. Adão também pecou porque também não comeu a da outra. Sim, pastor. Mas o que é que tem a ver escatologia? Calma. É que essas duas árvores eu chamo uma de obediência e a outra da desobediência. Uma mais forte, muito fraco. Você está na noite do estudo das Escrituras Sagradas. Uma
E a outra? Adão comeu da qual? Da desobediência. Então Adão comeu da que não era para comer. Então Apocalipse, escatologia, que é o estudo da fezes. Quando você vai no médico, na bateria de exame que o médico passa para você, lá tem exame de fezes. Para quê? Porque o médico quer saber o que você andou comendo. Então Apocalipse é o livro que vai revelar o que o homem andou comendo ao longo da vida. Se comeu da obediência, vai colher coisas eternas. Se comeu da desobediência, vai colher também coisas eternas. Então essa noite Deus vai mudar o nosso apetite. O prazer de Deus é que você coma da obediência. E quem come da obediência não tem prazer mais de comer em outro prato. 3 pessoas pegou, vou falar de novo. Deus vai te dar um apetite tão grande pela obediência que qualquer outro prato não vai chamar mais a sua atenção, porque você está apaixonado pela comida que vem de Deus. Só que aqui no texto que lemos, que é a igreja de Laodiceia, a última igreja, a última ponta, preste atenção, Deus me deu algo muito forte aqui, irmão. Ó, a última igreja, a última ponta, Laodiceia, é a última igreja, é a última ponta da menorá ou do castiçal. Eu já falei aqui, só vou passar rápido por questão de frisar o que eu já falei. Porque Laodiceia é a 7ª igreja? Porque Laodiceia é a 7ª ponta, pastor? Porque na verdade, perceba que ele vai escrever 7 cartas a 7 igrejas. Toda vez que a Bíblia apresenta o número 7, não é apenas o número da perfeição. O número 7 na Bíblia significa término de ciclo, para o começo de um novo ciclo. De novo, toda vez que a Bíblia apresenta o número 7, fala término de ciclo. Por isso que o número 8 é o número do novo recomeço. De um novo recomeço. Por isso que na arca de Noé tinha quantas pessoas com Noé? Totalizando 8. Porque o número 8 é o recomeço. O número 7 é término de ciclo. Pastor, explique, vou te explicar. Lembra de 7 anos de vaca magra? Ainda que a vaca magra quisesse dizer, eu quero ficar mais um pouco, não pode. Por quê? Terminou o ciclo. Porque agora precisa chegar 7 anos de vaca gordas. Lembra que Jacó casou-se com uma primeira esposa, trabalhou 7 anos? Descobriu que casou com a errada. Enganado. Então ele vai ter que trabalhar mais 7 anos pela segunda. Por quê? Porque o número 7 é término de ciclo, para um começo de um ciclo. Jeremias olhou para o povo na Babilônia e diz assim, ó, depois de 70 anos eu vou te arrancar da Babilônia, porque o número 7 é término de ciclo. Então, quando a Bíblia fala que Laodiceia é a 7ª igreja, é que Laodiceia é a última fase da igreja. Laodiceia é a igreja do fim. Laodiceia é a igreja da última hora. Laodiceia é a igreja do apagar das luzes. Mas a pergunta que eu quero tratar essa noite são 2 temáticas, 2 palavras, que é igreja e arrependimento. Primeiro, igreja, participe por gentileza. Muito fraco. Você precisa saber o que é igreja e o quê? E arrependimento. Você precisa entender o que é igreja e o que é arrependimento. Porque se você não entende, eu já falei isso aqui, você se move de maneira errada. Você faz a coisa certa, mas de maneira errada. Por quê, pastor?
porque você não sabe o que é. Por exemplo, se você não sabe o que é culto, você não sabe o que é culto de verdade. Você vem ao culto, mas não sabe o que é culto. E às vezes você diz assim: eu vou lá no culto porque eu preciso ver alguém, eu preciso pegar um dinheiro, eu preciso rever alguém, eu preciso pegar um papel na mão de alguém. Você até veio, mas está se movimentando errado, porque você não sabe o que é culto. Pegou isso aqui ou não? Vou dizer de novo, outra palavra básica. O que é santidade? Se você não sabe, torna-se peso, fardo. O que é santidade? Alguém diz assim: por que você precisa ser santo? Eu preciso ser santo porque eu quero ir para o céu, pastor. E eu falei aqui, vou repetir de novo: mas por que você quer ir para o céu? Porque eu não quero ir para o inferno. E por que você não quer ir para o inferno? Porque lá não é meu lugar. Eu quero estar na rua de ouro. Quer dizer, você só está indo para o céu porque a rua é de ouro? Porque você é santo? Você está vivendo a vida toda se santificando apenas para ir para um lugar? Significa que a vida toda você só está tornando-se santo apenas porque você quer ir para um lugar. E se de fato existe, mas a pergunta básica é: se não existisse céu, qual seria a sua motivação de ser santo? Olha que a Bíblia diz, Paulo escrevendo, e Paulo diz assim: essa é a vontade de Deus. Toda igreja, essa é a vossa santificação. E o que é vontade? É um desejo do coração. O que é vontade? Então Paulo está dizendo: Deus está revelando o desejo do teu coração. E qual é o desejo do coração do meu Pai? É santidade. Então significa que quando eu estou santo, me santificando, eu estou alinhado com o desejo do coração do meu Pai. Não, perdeu da glória. Quando eu não me santifico, significa que eu estou desalinhado com o desejo do coração do meu Pai. É muito mais do que ir para um lugar, é ser a vontade do coração do meu Pai. Você está aqui? Quando a coisa fica, como a coisa fica leve. Não. A Bíblia diz assim, ser santo. Simples, sou santo porque eu sou Jesus. Deus está dizendo assim: eu não estou te obrigando a andar comigo, mas se você quer andar com o teu pai, tem que se parecer com o seu pai. Por que eu sou santo? Porque eu quero me tornar parecido com o meu pai. Perdeu da glória, eu vou falar de novo. É muito mais do que quer ir para o lugar. Porque você é santo, porque eu quero me tornar parecido com o meu pai. Amém? Então você precisa ter resposta. A pergunta é: o que é ser igreja? Você não é igreja. Você é membro de um corpo que é igreja. Ou você é templo, porque a igreja para Deus é o coletivo. Toda vez que Deus trata de igreja, Deus trata no coletivo. Toda vez que Deus trata no particular, Deus trata como membro, como templo. Você só é igreja porque Deus te batizou no batismo do corpo. Deus te batizou e colocou dentro do corpo de Jesus. Então, o que é essa igreja? É sair do nível de imaturidade de unidade e entrar no nível de maturidade que é unicidade. Porque unidade é estar junto, unicidade é ser um. Igreja não é estar junto, igreja é ser um só, aonde o cabeça é que governa. Porque às vezes nós estamos juntos, mas não somos um. E para Deus unidade é um saco de batata. Para Deus unicidade é um purê de batata. Então a proposta de Deus é que saímos do campo da unidade
viver junto apenas, e aprendemos que somos um só, aonde Ele é o cabeça. Por isso que você vai entender agora, a Bíblia diz assim: a porta do inferno, a porta não prevalecerá contra quem? Contra quem? E pare com essa mentalidade de interpretação errada, que a vida toda você fica pensando que o inferno que está vindo e a igreja que está voltando. Mas não é a porta da igreja, é a porta do inferno. Significa que é a igreja que está avançando e o inferno é que está se trancando, e a igreja está dizendo: vou romper, vou entrar, vou derrubar. Só que a porta do inferno não prevalece, não é contra mim, é contra a igreja. E o que é essa igreja? É aprender a viver com as indiferenças, me tornando um. Vai ter atrito, mas eu estou tão embebecido no amor de Deus que não vai ter guerra, que não vai ter ódio, que não vai ter confusão, porque não somos vários, somos um corpo só em Cristo. Eu vou te dar uma pérola. Posso dar uma pérola nessa noite? Pode. Se eu não dar uma extra, não é o pastor. Deixa eu te dar uma extra. Olhe para mim. Quando Paulo escreve acerca da ceia, lá em Coríntios capítulo 11, ele diz assim, que muitos que tomam a ceia indignamente, a vida toda você aprendeu e ouviu e pensou que indignamente alguém que está tomando a ceia em pecado. O versículo 17 até o versículo 24 e 25, que trata da ceia, Paulo não está tratando de pecado. Não queira colocar aquilo que não está no texto. A religião atrapalhou mais do que ajudou. O que é que Paulo vai tratar quando ele vai falar da ceia? Vamos ouvir? Não, abra aí em Coríntios, para não ficar na minha palavra, abra aí. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11. Lembrando que o verso 24 é que ele vai dizer, na noite que foi traído, ele está falando da ceia. Mas, ei, olhe para mim, toda vez que você está estudando um texto bíblico, você precisa aplicar o que nós chamamos de hermenêutica e a exegese do texto. E às vezes, para você interpretar um versículo bíblico, você vai ter que ler todo o capítulo, para que não torne uma heresia. Você vai ter que ler 10 versículos anteriores, ou 10 versículos posteriores, para interpretar apenas um texto, porque eu não posso interpretar naquilo que eu penso, o texto interpreta por si só. O que é que o texto está dizendo? 24 e 25, versículo capítulo 11, vai falar da ceia, mas a ceia, o assunto começa no versículo 17. A epígrafe aí fala o quê? A epígrafe é essa palavra preta que está aí, tá? Em negrito. A sua está como? A ceia do Senhor, a sua está como? O que está diferente aí? Como? Instrução contra a ceia do Senhor. O que está de outro texto aí, rápido? Olha como o texto começa. Nisso, porém, que eu vou dizer-vos, não vos ouvo, porque vós, Paulo está falando aqui de ajuntamento, de unidade, de união, unicidade. Vós se ajuntais, não, senão para pior. Paulo está dizendo, verso 18, porque antes de tudo ouço que quando alguns ajuntam na igreja, há entre vós disseções, e em parte o creio. Versículo 19, e até importa que haja sobre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. Verso 20, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia,
Verso 21, porque comendo cada um, quem está lendo? A sua própria, assim um tem fome e o outro não tem porventura casa para comer e para beber? Ou desprezar a igreja de Deus? Envergonhai-vos o que nada tem. E que vos direi? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Aí ele entra, porque eu recebi do Senhor, o que também, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão, dado graça, então olha para mim, Paulo está tratando o capítulo todo da ceia, acerca de quê? Porque o que é a ceia? Olha para mim, você precisa entender que a Páscoa é uma coisa, a ceia é outra. Todo dia tinha uma ceia na casa de um judeu. A Páscoa foi feita no momento da ceia. Por isso que a ceia, tá? A ceia está em conexão com a Páscoa. A Páscoa é uma festa. Ceia, tá? É a forma que ele celebra a unidade. Olha para mim, como era a ceia, pastor? Todo mundo trazia a sua comida. Quem tinha dinheiro trazia lasanha, fosse hoje, galeto. Quem não tinha, o básico. Na hora da ceia, o que é que faziam? Juntava todo mundo e partia. Porque o segredo da ceia não está no pão apenas e no cálice, está no partir. Por isso que Jesus partiu o pão. E sabe o que estava acontecendo em Corinto? Cada um estava trazendo a sua comida e comendo individual. E Paulo está dizendo, a sua ceia está fazendo mais mal do que bem. Porque o segredo da ceia não é pão e o cálice, se você não consegue viver em unidade. Indignamente é alguém que está comendo do corpo e bebendo do corpo, não sendo corpo. Glória diminuiu? Porque o segredo da ceia não é apenas o cálice e o pão. Qual é o segredo, pastor? É estar apaixonado em viver no corpo. O que é ser igreja? Ser igreja é amar conviver no ambiente dos santos. Por isso que Paulo diz assim, por conta disso há muito doentes e... A pergunta que eu te digo é, o corpo de Jesus tem doença? Tem? Então significa todos aquele que não é corpo fica doente, porque não pode ter doença quem está no corpo, porque o corpo de Jesus não tem doença. Porque tem muita gente doente na igreja, porque ele não tem prazer mais de estar no meio dos santos. Ele vem só na noite da ceia e acha que a noite da ceia é uma noite mística e misteriosa, que ao tomar acontece uma mágica. Não adianta, se o mês todo eu vivo longe do corpo e na noite da ceia eu quero apresentar uma religiosidade que não existe em mim. Se o indivíduo está perdendo o prazer de estar no corpo, ele está ficando doente. Já está doente. Porque o que é ser igreja? Ser igreja é estar apaixonado, estar no meio dos irmãos que estão indo para o mesmo lugar. Se qualquer outra coisa é mais empolgante do que estar no ambiente dos irmãos, significa que o mundo está me adoecendo. Agora diminuiu. Olha que a Bíblia diz, que bom suave. Não, eu quero que você fale forte. Que bom suave, que os irmãos viva, é como um óleo que desce na cabeça, na barba, no corpo, porque a união faz isso. Quando nós estamos
sendo igreja, existe uma unção específica para a igreja. Aprenda, existe bênção específica para o membro, mas existe bênção que é para o coletivo. Quando o médico passa um remédio para você, para o teu corpo, e você toma o remédio, é para o quê? Para todo o quê? Todo o corpo. E se um membro não está no corpo quando o remédio vem, então ele não recebe o remédio da eternidade. Por quê? Porque ele não é corpo. Ele vem da igreja, mas não é igreja. E o grande problema nosso é que tem muita gente funcionando e acha que é igreja. Ei. Tem muita gente que só está funcionando porque é uma prótese. E prótese funciona igual ao original, só não tem vida. Deus não quer te fazer uma prótese. Você não é uma prótese, você é um membro que precisa ter vida no corpo. Que bom suave que os irmãos vivam, mais forte que vivam. É como o quê? É como, participe, irmão. É como um óleo, é como, lá em Tiago está escrito assim, ó: se tiver alguém enfermo, chame o presbítero e unja com o quê? Por que tem que ungir com óleo? Porque aquele homem está doente, porque está fora do corpo. E tudo que está fora do corpo precisa da unção e do óleo que cai no corpo. Não, deixa eu trocar de miúdo. Efésios, capítulo 1, diga comigo. Fala sobre igreja. Bem forte. Capítulo 1. Capítulo 2. Fala sobre igreja. Capítulo 2. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Aí no capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre as armaduras de Deus, Paulo diz assim, ó: revesti-vos. Não é revestir, é o quê? Então a armadura que Paulo vai falar no capítulo 6 não é para o indivíduo, é para a igreja. Então tem gente querendo tomar posse no individual de coisa que é para o coletivo. A vida toda, quem já falou, não, tá? Não esconda não, fica com vergonha não. Quem já falou esse texto assim, ó: se um membro está doente, todo o corpo está doente. Quem já falou? Não, quem já falou assim? Se o membro estiver doente, todo o corpo está doente. Quem já falou assim? Tem vergonha não? Alguém já falou assim? Já? Pronto. Mas não está assim na Bíblia, está escrito assim, ó: se um membro sofre, todo o corpo, porque não existe um membro do corpo está doente e o corpo está doente. Tudo que está no corpo tem vida. Você pode vir até doente, mas se Deus te colocar no corpo, a vida do corpo sara o que você estava. Aí eu te pergunto, como pode alguém na igreja dizendo que é corpo? Preste atenção, irmão, olha para mim. Jesus está na cruz, e estava um vaso cheio de vinagre. Um vaso cheio de vinagre. Um vaso cheio de vinagre. O que é vinagre? Vinho azedo. É interessante que é vaso, mas o conteúdo que está dentro é estragado. A minha geração se impressiona muito com vaso, mas Deus se interessa com o que está dentro do vaso. Pegaram um isopo e uma esponja, colocaram no vinho estragado e levou para onde? Levou para quem? Para quem? Para Cristo beber. Diga, Cristo é o corpo. Então, cuidado para o seu conteúdo estragado não ser levado pelo diabo para tentar contaminar o corpo. Se você ainda vive indiferença com alguém, você não é corpo. Se você ainda tem atrito com alguém, você não é corpo.
Se você ainda não resolveu as questões com alguém, você não é corpo, porque corpo é um só, onde o cabeça dá ordem e o corpo responde. Por isso que quando Ezequiel profetizou no Vale de Ossos Secos, vem aqui, profeta, por gentileza do senhor. Quando Ezequiel profetizou no Vale de Ossos Secos, vem aqui, profeta. Bote a mão assim. Os ossos se juntaram. A pergunta que eu te faço é: esse osso se parece com o de cá? Ah? É idêntico? Mas quando se profetizou os ossos, se juntou. E a Bíblia diz assim, ó, houve um reboliço. Então houve barulho de um osso. Porque os indiferentes, você vai encontrar pessoa na igreja indiferente e vai ter atrito. Vai ter choque. Mas e aí, pastor? Só que a Bíblia diz assim, quando Ezequiel profetizou, veio tendões em cima dos ossos. O que é tendão? Tendão é amor. Então vai ter atrito, mas os dois estão embriagados no amor. Não vai ter atrito, vai ter algumas coisas que não vai ganhar, pode não concordar, mas vão estar ainda embriagados em amor. Eita, 3 pessoas entenderam aqui. Pode ter choque, mas está embriagado de amor. Pode ter choque, mas não vai ter ódio. Pode ter choque, mas não vai ter confusão. Pode ter choque, mas não vai ter, aleluia, não vai ter inveja. Pode ter choque. Por quê? Porque nós somos um corpo que aprendemos a viver com os indiferentes, porque nós estamos ligados, embebecidos no amor de Deus. O que é essa igreja? É ser um só com Deus. Olha que Jesus diz, eu vou dar uma pimentada, ainda, né? Posso te dar uma pimentada? Pode? Está lá, está escrito assim, ó, Jesus no monte, Jesus diz assim, Pai, eu te peço que ele seja um só, como eu e o Senhor somos. Olha a oração de Jesus, Pai, eu te peço que ele seja um só. Por que Jesus está pedindo para que ele seja um? Porque eles não eram? Porque eles não eram? Um, seja um só como eu e o Senhor somos, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Significa que o mundo só vai crer que Jesus foi enviado quando o mundo olhar para a igreja e ver um só. Como é que você quer que membro da tua casa, pessoa da tua casa, venha ser igreja, se você lá na tua casa fala sobre a igreja, critica sobre a igreja? Talvez, cuidado para você não ser um instrumento do inimigo, de estar tocando na igreja, danificando a igreja e fazendo que o que estão de fora não acredite que Jesus de fato foi enviado. Pastor, então o que é que me faz tornar a ser um na igreja? Quer saber agora ou amanhã? Agora? Paulo escreve aos Coríntios, e eu estou embebecido aqui de palavra, irmão. Paulo escreve em Coríntios e Paulo diz assim, diga bem forte comigo, Paulo diz, olha o que Paulo diz, vocês são carnais. Aí ele, somos carnais, é? É. Por que, Paulo? Aí Paulo diz assim, você fica dizendo, eu sou de Apolo, bem forte, diga, eu sou de Apolo. Diga, é forte, irmão. Ah, pastor, porque eu tenho espigarro na garganta, se eu falar alto eu fico tossindo. Eu vou orar para a sua garganta, varão. Deus vai sarar hoje, em nome de Jesus. Bem forte, 3. O outro diz assim, eu sou de Cefas. Diga, eu sou de Cefas. Outro diz assim, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Cristo. Você já percebeu quantas vezes aparece a palavra eu? Quanto? 4 é o número da plenitude. Significa que em todo ambiente onde o eu ainda está vivo, é ambiente de guerra. O que é essa igreja? É eu matar o meu eu, você matar o seu eu, e nós conseguimos viver junto, porque o nosso eu não manda mais. Nós somos orientados agora pelo cabeça. O maior matemático dos Estados Unidos morreu há pouco tempo.
Ele deitado na cama, respondia a qualquer cálculo, qualquer conta que você trouxesse, ele respondia. Era um matemático extraordinário. Só que ele fica na cama, ele não movia as pernas nem a mão, só a cabeça, e falava por meio de aparelhos. A cabeça estava viva, mas o corpo não respondia, porque os tendões que ligavam um osso ao outro, porque o tendão é o que dá flexibilidade aos ossos, foi danificado. Então ele mandava mensagem para o pé, e o pé não respondia, porque não havia tendões. Às vezes nós estamos vivenciando uma igreja semelhante. Cristo é o cabeça, está mandando uma mensagem, mas os ossos estão em guerra, porque está faltando tendões. No dia que você começar a aprender, que o outro que está do teu lado e aquele que você nem fala, faz parte do mesmo corpo que é você, nunca mais você aceita alguém falar do corpo de Cristo. Pecado não é quem fala, pecado também para quem dá ouvido. O Glória assumiu agora, foi? Não, eu vou falar de novo. Pecado não é só para quem fala, pecado para quem é a bucha, o isopo, tá? Que encheu para colocar na boca de Jesus, porque tem crente que é semelhante à esponja, aonde chega ele suga, aonde chega ele recebe, aonde chega ele acredita, aonde chega ele não tem nenhum senso crítico de julgar o que está ouvindo, mas você vai sair essa noite dizendo, não, cessa, volta, para, termina, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo que se movimenta. Quem é você? Eu sou. Você é o quê? A igreja. Por isso que tem gente doente, porque quem não consegue viver no corpo de Cristo, olha para mim, vira e mexe, ele está doente espiritual e está doente físico. Geralmente as pessoas que não vêm à igreja, some, vira e mexe e procura, é dor na perna, dor nas costas, dor no rim, dor no fígado, dor na cabeça, dor na unha, dor no cabelo. Vive doente, porque vive fora do corpo. Não vou hoje na igreja não. Por que você não vai? Estou com a dor na perna. Irmão, você vai ser curado aonde, irmão? Irmão, a vida que ele porta, a vida que o outro porta, será transmitido para mim quando eu estiver no corpo. Tem dia que você vem tanto para baixo, não sei se aconteceu com você, tão para baixo, tão abatido, você entra na igreja, a irmã encontra com você, e aí terra, dá um abraço, a outra chega, te dá um abraço, sumiu, como é que está? Recebe uma adoração pelo que está na frente, uma palavra, daqui a pouco termina o culto, ou você saltitando como a costa, porque a vida do teu irmão transmitiu para você, a vida da vida do outro transmitiu para você. O que é igreja? É a vida de Deus transmitido para os membros, e quem está de qualquer problema, recebe a vida no corpo. Por isso que você tem que chegar na igreja com uma expectativa de um transmissor de vida. Você olhar para o irmão cabeça abaixo, olhar para o outro abatido, você dá um abraço em um, e aí varão, dá um abraço no outro, e aí, e lá no fundo, e você não me entendeu. Tem gente que só precisava de um abraço para aquele dia ficar diferente. Mas como você não entendeu que a igreja, você está doido para ir embora, doido para dar linha na pipa, doido para o culto terminar, toda hora olha para o relógio, vem forçado, vem puxando, vem arrastando um pé. Você não é igreja. Você não tem prazer. Porque se você tivesse prazer, a sua adoração seria mais profunda, a sua entrega seria melhor. Tem gente que está perdendo o prazer de ser igreja, de estar com os irmãos, porque ser igreja não é isso aqui não, irmão. Igreja não é local, Deus não habita mais. Aquele cantor cantou dizendo assim, quando eu cheguei aqui, se ele cantou dizendo, quando eu cheguei na prova, Deus já estava, está certo. Chegou na luta, Deus já estava, está certo. Mas se ele está cantando que chegou na igreja, Deus já estava, Deus não habita no nada. Deus não está aqui no nada te esperando você chegar. Quando o primeiro crente chega, Deus chega, porque eu sou a casa de Deus.
Você é a igreja. Olha para mim. Você precisa amar estar no meio dos irmãos. Olha, Deus disse para Caim, quando Caim matou Abel, Deus apresenta para Caim, Deus diz assim: Caim, onde está Abel? E o que é que Caim responde? Sou eu, porventura, guardador do quê? Do meu irmão. E de fato é você que guarda o outro membro. Sabe o que é que encontramos hoje? Sabe o que é que encontramos hoje? O que é, pastor? É pessoas procurando desculpas. Diz assim, ó o que ele fala. Fiquei alguns dias sem ir na igreja, ninguém me ligou. E quando você estava, você ligou para quem? Ninguém veio me visitar. E você visitou quem? Ninguém mandou mensagem nem não sabe. Você mandou para quem? Porque às vezes você quer que o outro faça com você aquilo que nem você fez nos outros. E a Bíblia se resume a amar a Deus acima de tudo e o outro como a si mesmo. Então faça com o outro aquilo que você queria que fizesse com você. Isso é ser igreja. Essa pandemia veio para revelar quem é e quem não é. Irmão, você já procurou saber se alguém já comeu? Tem pessoas que faz parte do mesmo corpo com você que não está trabalhando, e isso nem te incomoda. Tem gente que fez de tudo para pegar o auxílio emergencial e nem pegou, e isso nem te incomoda. E às vezes chega no teu ouvido, mas você está preocupado em comprar o seu relojão, você está preocupado de comprar seu celular de 3 mil reais, você está preocupado. Isso não é essa igreja. Essa noite Deus vai nos batizar um batismo de amor. Você precisa aprender o que é ser corpo. E talvez, porque tem gente que o ego está tão ativo que qualquer palavra ele pensa que é direta. Alguém falou, alguém conversou. Quem falou comigo foi o Espírito Santo. Deus me deu essa palavra essa tarde para nos despertar o que é essa igreja. Somos a igreja. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Quando Paulo, Deus vai dar revelação que é a igreja a Paulo. Quando Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, irmão, para com essa conversa que Saulo virou Paulo. Conversa de pregador. Você não pode ser papagaio de reproduzir o que os outros estão falando. Não, pastor, mas esse Saulo, não. Saulo e Paulo é a mesma pessoa, ele tem uma dupla cidadania. Amém? É bonitinho, transformou, mas não é bíblico. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber lá que às vezes chamava ainda de Saulo. Por quê? Porque ele tinha uma dupla cidadania, até se resolver ter uma só. Até ele resolver ter uma identidade só, que é a celestial e eterna. Quando Jesus encontra com ele, Jesus disse assim: ele está perseguindo a igreja. Ele está perseguindo o quê? Jesus apresenta Paulo, Saulo. Por quê? Mas ele estava perseguindo quem? Porque quando você é igreja, quem mexe em você toca no cabeça. Às vezes você quer que Deus compre a sua briga no individual. Deus não compra briga no individual. Deus compra a minha briga porque eu sou a igreja. Olha para mim. Saulo cai e não caiu do cavalo, isso também não é bíblico. Não tem cavalo no texto. Paulo caiu do cavalo. Que cavalo? Mas tudo bem. Xalá. E Jesus, ele vai. E Deus aparece e diz assim: vai
porque eu vou usar alguém para te dizer tudo o que vai acontecer. Ele aparece para Ananias e disse: Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas, há um homem chamado Saulo, tá? Estará orando. A pergunta é, por que Deus não revelou logo a Paulo tudo que era para falar? Porque Deus vai ter que levar ele para uma casa, pegar outro e levar para falar com ele tudo que tinha que acontecer. Por que Deus não fala logo? Porque Deus respeita a lei do corpo. E a lei do corpo é: você sempre vai precisar de outro membro. Não, duas pessoas entenderam. Você nunca é o capaz sozinho, você sempre vai precisar do membro para concluir aquilo que Deus iniciou. Eu vou falar de novo, que se rompa nessa última hora todo individualismo. Que se rompa nessa última hora toda, aleluia, todo espírito de individualismo. Que eu aprenda a viver no coletivo. Que eu aprenda a respeitar opiniões. Que eu aprenda a respeitar conselhos. Que eu aprenda a respeitar exortações de pessoas. Tem gente que se aproxima, que a Bíblia diz assim: se o irmão pecar, se o irmão falhar, chame alguém e fala a ele. E se ele não ouvir, chame mais dois. Porque às vezes alguém te chama a atenção e você, com o seu ego tomativo, se acha que está certo. E às vezes está certo. Só que aí vem mais dois para te dizer que você está. E quem entendeu o que é corpo, ele se rende. Porque a Bíblia diz assim: ei, sujeitai-vos um aos outros. Então quando três falam e eu percebo que é verdade, eu estou errado e não estava vendo, então eu me curvo para que o corpo seja glorificado. Churababacaxeia da raça. Você será uma ferramenta de Deus no corpo de Cristo. Você será o instrumento que Deus vai usar para levantar pessoas, aleluia, animar outras pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, somos a resposta de Deus. Pare de propagar vídeo de queda de pessoas. Pare de propagar piadas evangélicas. Pare de propagar, aleluia, coisas, aleluias, que está acontecendo aí. Eu não serei a pedra de tropeço, de propagação de erro de ninguém. Eu serei a manifestação da glória de Deus no corpo. Se coloque em pé. Pastor, não deu nem para falar sobre o arrependimento, vai ficar outro dia. O caldo ia chegar agora, mas coloca a mão no teu coração e diga: eu sou o corpo. Quem se aproxima de você precisa receber vida. Quem se aproxima de você precisa receber vida. Por quê, pastor? Porque eu sou portador da vida. Você é o corpo. Deixa eu te dizer, Deus vai te batizar hoje com o batismo do amor. Você vai sentir prazer de estar de novo no meio dos santos. Nada será mais extraordinário do que estar como a igreja glorificando a Deus. Passeios, encontro, coisas seculares não pode ser mais prazeroso do que eu ser igreja e manifestar a igreja. Quando o discípulo de Emaús, dois dos discípulos de Emaús estavam caminhando no caminho, Jesus teve que ir atrás. Por quê, pastor? Porque ele não estava na ceia, não era corpo. E geralmente aquele que não é corpo não demora muito tempo para ir embora. Quem não é corpo, ele começa a não vê mais nos cultos, não vê mais. Daqui a pouco você procura ele, está indo embora. Jesus vai atrás dele. E quando Jesus entra na casa, e diga comigo, partiu o pão. Jesus fez o quê? Mais forte. Quando Jesus partiu o pão, o que é que aconteceu? Vai ganhar um DVD. Aleluia. Quando Jesus partiu o pão, o que é que acontece? Quando Jesus partiu o pão, o que é que acontece? Os olhos se abriram. Não foi quando comeram, foi quando o quê?
partir. Porque o que abre meus olhos não é o comer o pão na ceia, é o partir. Por isso que quando Eva comeu o fruto proibido, Eva come, porque ela quer sentir logo o que é, e depois Eva dá a Adão. Isso é egoísmo, primeiro eu, depois o próximo. Jesus é diferente, ele parte, ele dá para depois comer, porque o outro é muito mais importante. Deus vai nos dar um banho de amor. O que essa igreja é portar o amor de Deus. Sabe por que você está chateado com o irmão? Porque o irmão falou com você, porque você não aprendeu ainda o que é a igreja. Porque se a falha dele, porque eu ouvi alguém contar um ditado, e eu discordo aquele ditado radicalmente. Ele diz assim, ó: eu posso até perdoar a ofensa, é mandamento perdoar a ofensa, mas eu não sou obrigado à convivência. Isso é diabólico, isso não é igreja. Porque se eu consigo perdoar, mas eu não consigo conviver, isso não é evangelho. Porque Jesus sabia que Judas ia trair, e Jesus não mandou Judas sair da mesa. Jesus sabia que Judas ia trair ele, e mesmo assim, depois de trair, ainda chama de amigo. Ei, porque o que o outro faz não pode desconstruir quem eu estou me tornando em Cristo. Eu sou a resposta de Deus para essa última hora. Oh, quando nós somos imaturos, olha para mim, olhe para mim. Quando nós somos imaturos, nós interpretamos as coisas com a nossa imaturidade. Lembra aquele texto que diz assim: prepara uma mesa na presença dos meus? Na presença dos meus? A ideia que temos quando lemos o texto de uma forma imatura é que eu estou na mesa comendo, e os meus inimigos estão ao redor vendo a minha vitória, e eu sozinho na mesa. Isso é alguém maturo. Porque alguém maduro, ele vê aquela mesa como a mesa da reconciliação. Ele senta na mesa e está olhando para o inimigo, dizendo: você não é meu inimigo, senta comigo, também come. Você não é meu inimigo, senta comigo, também come. Senta comigo e come. Foi isso que José fez. José tinha tudo para matar os irmãos, e José se revelou dizendo: Deus quis assim. Senta e participa daquilo que Deus fez na minha história. Nós precisamos ser igreja. A igreja é conviver com os diferentes. A Bíblia diz assim: os mais fortes, suporte. Se você não consegue suportar o mais fraco, você não é igreja. A igreja foi chamada para suportar os meninos na fé. Fala o que ele quer, mas é menino. Briga com todo mundo, mas é menino. Está procurando confusão, mas é menino. Só manda falando aí, pastor, é menino. Um dia Deus amadurece, e eu preciso aprender com os diferentes. Uma hora Deus pega ele no caminho de Damasco. Oh, 2021, prepare. Você e a tua casa estará curvada. Você e a tua casa será a igreja de Deus. A tua casa é a igreja. Você precisa fazer um culto lá é uma igreja. Tu precisa fazer um culto, porque igreja é extensão do culto que começou na casa. Igreja é extensão do que Deus começou no lar. Igreja é orgânica. Ela começou na minha casa e trasladou-se para a igreja. Eu sou a igreja. Recebe vida no teu espírito. Todos aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, recebe essa palavra no teu espírito. Todos aqueles que estão nessa casa, recebe essa palavra no teu espírito. Você é igreja, você é eclésia, você é noiva. Você foi chamada para manifestar a unicidade de Deus. A Bíblia diz assim: que não tenha na tua boca a palavra torpe. A palavra torpe significa verme. A palavra torpe significa molotó. Torpe significa coisa imunda. Toda vez que Deus ouve você falando de alguém, Ele olha para a tua boca e vê a tua boca cheia de vermes. Porque a igreja não fala do outro corpo. Quer falar alguma coisa? O salmista Davi disse: tem alguma coisa, irai, mas não pequei.
Mas se tiver alguma coisa para falar, fale na tua cama e lá durma. Oh, glória, não seja um instrumento para tocar do corpo, porque o corpo não é seu, o corpo é de Cristo. Adore ao Senhor. Oh, ative as línguas estranhas dessa casa. Você que é Eremecho, Meherabau, Echo, Redahacheia. Oh, aquele que ouve as palavras espirituais, receba do teu espírito, seja renovado agora, 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 agora. Você que veio cansado, recebe força no teu espírito. Você que veio desanimado, recebe força no teu espírito. Você que veio para baixo, recebe força no teu espírito. A palavra de Deus é viva e é espírito, é alimento para o teu espírito. Você que é batizado com o Espírito Santo, aleluia, não espere muita coisa para falar em línguas. Você é um ser espiritual, você não é natural. Nós já estamos em outra nós já estamos em outra dimensão desse os seus olhos já foram abertos, os seus tímpanos espirituais já se abriram. Hoje à noite, onde o Pai, aleluia, preparou uma mesa para os filhos. Já estou ouvindo um barulho de línguas estranhas. Mais. Fale línguas. Fale línguas agora. Quem fala em língua, fala para a tua própria edificação. Quando tu fala em língua, você se renova. Então fale línguas agora. Todos aqueles que já são batizados. É mentira do diabo que essa língua não é de Deus. Essa língua é de Deus. É mentira do diabo que tu está fraco e não pode falar em línguas. Aleluia, fale em língua porque você fala para se fortalecer. É mentira do diabo que há muito tempo tu não busca Deus como antes. Tu não pode falar. E quem disse que a língua tem a ver com o meu corpo? A Bíblia diz ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova. Já estou ouvindo barulho de línguas estranhas aqui. Renova, Deus, renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Oh, renova. Renova, Senhor, renova. Renova, Senhor, renova. Tu não pode sair daqui sem a medida. Renova. O Espírito de Deus te trouxe quase que tu não vinha. Ele está dizendo, tu é igreja, e quem é igreja tem vida. Eu repreendo qualquer enfermidade no teu corpo. O corpo de Cristo não houve enfermidade. No teu também não vai ter nem físico e nem espiritual. Esse caroço desapareça, essa inflamação desapareça, esse inchaço desapareça, aleluia, esse caroço que apareceu desapareça. Eita, em nome de Jesus, essa inflamação interna desapareça, em nome de eu não aceito, em nome de Jesus. Enfermidade, saia desse corpo agora. Saia em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Qualquer sintomas, sai em nome de Jesus. Qualquer coisa que não provém, aleluia, de uma vida saudável. Se no corpo de Jesus tem vitória, eu me aproprio, você se apropria. Eu sou o corpo de Cristo. Enche, Deus, enche. Até transbordar. Fale com Deus, fale isso com Deus, fale. Derrama tua glória. Recebe vida. Enche-me. Você chegou hoje para baixo, recebe vida. Até transbordar. Você chegou hoje desanimado, recebe vida. Tua glória. Essa é a alegria de ser igreja, porque o cabeça fala com o corpo. Eu repreendo toda a frieza que te pegou esses dias. Eu repreendo toda a cinza que está querendo apagar a chama.
Em nome de Jesus, recebe a vida que está no corpo essa noite. Receba a variedade de comida. Ele me cante como a Nácia. Quem te viu caído, verás você de novo em pé. Recebe línguas, recebe variedade de língua, língua. Enche. A mentira do diabo, se anima, filha. Se anima, filha. Se anima, filho. Se anima, filha. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Ele já está em você. Oh, o Espírito de Deus, acende essa filha. Enche-me, Deus. Vida no Espírito. Vida no Espírito. Vida no Espírito, vida no seu Espírito, no meu Espírito. Ele me candoro manaramanchore me candarama bababacanaramanchore me. Ele me come nascia cancho come nia babada candoro bahaio é. Eu recebo as interpretações da língua. Ele está dizendo: eu passeio, eu animo, eu restauro, eu levanto. Ele me cante como a Nácia. Eu te conheço, diz o teu Deus. Ele me mandará bacante. Tudo aquilo que te preocupava, descansa. Até transbordar, você é a noiva, você é a igreja. Derrama sua glória. Cante a igreja. Derrama sua glória. Cante bem forte, bem forte. Enche-me. Somos a eclésia. Até transbordar. Temos prazer de se reunir com os irmãos. Derrama sua glória. Que se rompa toda indiferença. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. E noite boa. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me
aplaudir a Jesus. Enche-me. Irmãos, não, perdoe, mas aplauda mais forte. Tem gente aplaudindo o time da 3ª divisão. Faz barulho nesse lugar. Somos a igreja. Amém? Tem gente que diz assim, ó, a igreja é hospital. Igreja é hospital não, irmão. Ninguém quer viver a vida toda no hospital. O povo quer ir para o hospital e a igreja, quem vem para cá é sarado. Nós somos uma ponte da eternidade. Quem entrar nesse ambiente precisa ver a vida que portamos de Deus. Quem se aproximar de você precisa sair carregando alguma coisa da eternidade. Eu sou a usina da eternidade. Vou passar aqui agora. A Bíblia diz que Herodes e Pilatos não se falavam, era inimigo. Herodes e quem? Inimigo. Só que quando Jesus caiu na mão de Pilatos, Pilatos lançou para Herodes, Herodes lançou para Pilatos. E a Bíblia diz assim, Lucas: e Herodes e Pilatos tornaram-se amigos, porque aonde o corpo passa, tudo que havia guerra passa a tornar-se união. Nós fomos chamados para mudar ambientes inteiros. Nós não somos aquele que vamos colocar lenha. Nós somos aquele para dar uma resposta da eternidade. Amém? Eu quero agradecer. Obrigado por você vir hoje, tá? Obrigado por me ouvir até agora. Eu confesso aos irmãos, eu amo estar nessa casa. Fica aí que eu vou estar orando por você. Estenda a mão para cá. O gostoso de você pregar a palavra de Deus é que você nem faz, pô. Vem, é espontâneo o ambiente. Senhor Deus, abençoe. Amém, irmãos? Quando eu recebo o convite para vir para cá, não é um convite não, é uma intimação. Eu amo estar nessa casa. Eu amo a vida que o teu pastor porta. Eu amo esse local, tá? Há alguns anos nós viemos desfrutando de um relacionamento de ministração nesse local. E às vezes nós viemos aqui e recebemos também de vocês, porque o corpo é isso, é vida, vida. Por isso que Deus disse para Abraão, olha o que Deus disse para Abraão: Abraão, vou te mandar para uma terra que manda leite. Leite e mel são os únicos alimentos que você não precisa matar o animal. Você não precisa matar para adquirir o leite, você não precisa matar algo para adquirir o leite, nem o mel. Então leite e mel são os alimentos que saem da vida para a vida. Então Deus estava dizendo para Abraão, não era a terra que ia abençoar ele, era a vida de Abraão que ia abençoar a terra, e a terra ia abençoar Abraão. É a vida extraída para a vida. É eu que porto a vida. Amém? Aplauda o Senhor novamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda neste momento, eu quero saber se alguém no meio de nós quer se entregar ao Senhor. Alguém que não serve ainda o Senhor nesta noite. Alguém que está afastado. Se você, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir que uma das irmãs acompanhe essa irmã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém mais? Alguém mais nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda há tempo de você vir até aqui à frente e se entregar. Não hesite em ouvir o chamado de Deus. Aleluia. Deus amado, Deus poderoso, nós te glorificamos, te exaltamos, declaramos que tu és maravilhoso, que tu és tremendo, Pai. Te damos graças, Senhor, por esta noite, porque o Senhor nos deu um banquete, Pai, onde nós sairemos daqui, Senhor, transbordando, Pai, do teu conhecimento, transbordando da tua alegria. Deus, eu apresento a ti, Senhor, a vida desta jovem, meu Pai, que se entregou, Pai, a ti neste momento, Pai, que o Senhor possa estar nutrindo, Senhor, esta vida, Pai, que o Senhor faça ela crescer na graça e no conhecimento, Pai, que a força que ela não encontrou, Senhor, neste mundo, que ela venha encontrar em ti, Pai, e que ela venha achar, Pai, o calor, a alegria, a harmonia, Pai, no teu corpo que somos nós, Pai, assim como o teu filho ministrou nesta noite, Pai. Deus, apresenta a ti, meu Deus, a vida do pastor Denilson, Pai. Apresenta a ti a sua família, Pai, o seu ministério, que o Senhor continue derramando, Senhor, unção, meu Pai, sobre a vida do teu filho, dando novas estratégias, Senhor, e que a cada dia ele venha a ser boca do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cobra ele com a tua unção, Pai, leva ele em paz, leva a tua igreja em paz para o seu lar, Pai, coberto com as tuas bênçãos, coberto com as tuas asas, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos por tudo, nos leve em paz em nome de Jesus, para a tua glória, que nós te oramos agradecidos, e quantos podem dizer amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, vão em paz em nome de Jesus.